Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Muito obrigado aqui por nos atender. Puxa, a gente vê o quão difícil tá essa relação, hein, presidente? Porque vocês estão tentando aí uma articulação para tentar ser atendidos, uma ajuda, né, uma redução do ICMS, por exemplo, para setor de bares e restaurantes. Rio Grande do Sul diminuiu o ICMS, Paraná tem ICMS mais baixo. O governador Dória em São Paulo reduziu o ICMS, Rio de Janeiro reduziu o ICMS. O que está acontecendo aqui em Santa Catarina, presidente? Que dificuldade é essa que vocês estão enfrentando com esse governador que aparentemente não está vendo a necessidade de atendê-los, é isso? Boa pergunta. A gente também gostaria de entender, a gente está desde março do ano passado solicitando audiência com o governador, até o momento não fomos recebidos. Um setor que é extremamente importante para a economia do Estado, nós representamos em torno de 5,2% do PIB e tem uma função social enorme, a gente emprega mais de 100 mil pessoas diretamente. Um setor que foi duramente impactado, um setor que vem pagando uma conta desproporcional sozinho. Naturalmente, muitos empresários não conseguiram pagar essa conta, né? De cada 10 empresas que operavam no setor antes da pandemia, 3 fecharam, e das 7 que estão operando, 5 contraíram dívidas para poder fazer essa travessia. E se não houver um auxílio do governo do estado e das prefeituras, dessas 5 empresas, nem todas vão conseguir completar essa travessia e vão sobreviver. Isso porque o impacto no setor foi muito profundo, foi muito pesado por um longo período. O segmento de entretenimento, segmento de eventos foi mais impactado ainda, 18 meses fechados, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê o governo do estado celebrando, mês após mês, recorde de arrecadação, né? Então, não faz muito sentido para nós, primeiro, que um setor pague a conta sozinho, segundo, que o governo do estado veja um setor que é importante para a economia, que é importante para os catarinenses como um grande gerador de empregos, agonizando sem nenhum tipo de auxílio financeiro. Ao mesmo tempo, a gente olha para fora do estado e vê vários estados com estratégias inteligentes, né, de auxílio econômico, justamente para preservar empresas. Se você preserva empresas, logicamente você preserva empregos. O setor no auge da pandemia perdeu desses 100 mil postos, 40 mil postos, né? Isso em todo o Vem num Brasil? processo, isso em Santa Catarina, isso 40 somente em Santa mil Catarina, demitidos em Santa Catarina. né? Vem num processo lento de recuperação, a temporada ajuda, naturalmente, mas ela é uma pequena ajuda, se a gente considerar que a estimativa é que essas empresas que se endividaram vão demorar de 2 a 5 anos para pagar essas dívidas, não vai ser 15 dias, 30 dias, 40 dias de temporada que vai resolver essa questão. Tivemos, nesse período de março até agora, reunido com o secretário da Fazenda, que foi insensível, o secretário de Desenvolvimento Econômico, que se demonstrou sensível, mas não conseguiu ajudar, o presidente da Santur, né, tanto o anterior, o Mané Ferrari, quanto o atual, o René, que se demonstraram sensíveis, mas não conseguiram ajudar, né, e a gente acaba vendo o governo do estado anunciando investimentos milionários, celebrando recordes de arrecadação e, ao mesmo tempo, vendo um dos setores que foram mais impactados, que é extremamente importante para a economia e para a sociedade catarinense, agonizando. Isso não faz sentido no nosso entendimento, sobretudo a falta de diálogo, né? Não termos sido atendido em todo esse período, né? Acho que a gente deveria, pelo menos, ser ouvido, né? Ouvir as nossas propostas, fazer as suas ponderações, né? O que a gente tem visto aqui Uhum, uhum. é justamente o contrário. O governo do estado, através de algumas medidas de extinção da substituição tributária, gerou um aumento efetivo da carga de CMS para o setor. Esses dois aumentos ocorreram em vinhos e espumantes e depois, posteriormente, em bebidas destiladas, né? Esses aumentos penalizam ainda mais o setor que já tem uma das cargas tributárias das mais altas do país, né? Em torno de 7% aqui no estado, enquanto, por exemplo, no Paraná é 3,2%. Inclusive, uma das propostas da Abrazel é equacionar
a carga tributária de alimentos e bebidas do estado de Santa Catarina ao estado vizinho do Paraná. O que tem acontecido? O que tem acontecido é que novos investimentos têm acontecido em outros estados e empresários catarinenses têm investido fora do estado. Por quê? Porque justamente a carga tributária é um dos fatores de análise de um novo investimento. Né? Por que o empresário vai investir em Santa Catarina se ele tem uma carga tributária mais alta que outra? Isso não penaliza somente o setor. Né? Vamos analisar, por exemplo, o que justifica, por exemplo, a cesta básica de Florianópolis historicamente estar sempre entre as 3 mais caras do país, né? Sendo que a gente tem um estado que é um grande produtor aí de alimentos. Uma dessas justificativas é a carga tributária. Temos uma carga tributária mais alta na alimentação do catarinense, seja ela fora do lar, num bar, num restaurante, seja ela no lar, através da compra em um supermercado, do mercado. O custo de vida do catarinense é alto, é um dos mais altos do país, e uma dessas justificativas é a carga tributária. O que a gente tem visto é que, durante a pandemia, o governo do estado de Santa Catarina tem enriquecido, né? Ele tem aumentado a sua arrecadação, mas o povo catarinense está empobrecendo por aumento de carga tributária, né? Próprio aumento de custo de vida, né? Combustíveis, energia elétrica, própria alimentação, né? Muito pressionada pelo câmbio, né? E o governo do estado sem adotar nenhum tipo de medida para isso. As únicas medidas que ele anunciou são linhas de financiamento, que já se cessaram, que foram muito aquém do necessário, mas você dar financiamento para uma empresa que opera no prejuízo porque tem uma carga tributária mais alta, porque tem um custo mais alto, é a mesma coisa, por exemplo, que você dá uma bolsa de sangue para alguém que está com uma hemorragia. Você tem que resolver a hemorragia. Não adianta postergar o problema. Nós temos que resolver o problema. E Santa Catarina tem uma das cargas tributárias mais altas do país. Né? No caso, isso é um contrassenso. Presidente, a gente tem aqui, por exemplo, a tentativa de diminuição do ICMS de bebidas quentes. É sempre bom a gente fazer uma relação, por exemplo, assim, o sujeito vai na praia, vai pedir uma caipirinha, digamos que seja R$10 a caipirinha, R$2,50 vai de impostos para o governo de Santa Catarina. Isso nós estamos aqui tratando só da bebida quente, né? Não estamos aqui falando do imposto em cima do açúcar, do limão, enfim, porque ainda há impostos em cima dessas outras situações. Essa surdez do governador, vocês estão tentando uma audiência desde março. Quer dizer que passou março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 8 meses, quase 9, quase uma gestação. E até agora o governo não atendeu o setor. Quem que o senhor acha que está dando as fichas, as cartas, então, no governo, se o governador não atende? Porque é uma insensibilidade de primeira categoria essa que o governo está tendo com um setor que demitiu 40 mil pessoas em Santa Catarina. Essa situação ainda é mais grave, porque é março do ano passado. Né? Março do ano passado ainda. Desde o início da pandemia, em nenhum momento a gente foi atendido, né? E o que a gente vê é um governo do estado voltado para si, né? Um governo do estado preocupado em arrecadar mais a qualquer custo, né? Só que quem está pagando essa conta? Quem está pagando essa conta não é somente o dono do bar e restaurante, é todo o povo catarinense. Todo o povo catarinense tem um custo de vida alto, elevado, e um dos principais fatores é que nós temos uma carga tributária extremamente elevada, né? E desnecessariamente, uma vez que o governo federal o governo estadual está com saúde financeira, né? Enquanto a população não. E aí a gente começa a viver essa situação antagônica, né? Vamos lembrar que o secretário da Fazenda, né, anunciou, né, numa entrevista que Santa Catarina é um estado rico, que comparou Santa Catarina a Singapura, né? Quando nós estivemos reunidos com ele em fevereiro desse ano e levamos essa situação, levamos as nossas propostas, a resposta que a gente teve é que o empresário da gastronomia não tinha problema, porque o catarinense é rico, porque bastava a gente repassar esse aumento de carga tributária nos preços para a população, que a população iria pagar. Isso foi o secretário que falou?
Isso o secretário da Fazenda, em Paulo Eli. fevereiro desse ano, Paulo Paulo Eli. Eli, né? Puxa, que insensibilidade isso, hein? Porque E, são e- 40 mil demitidos. A gente tem que sempre lembrar desse número, desse dado. sim, e além disso, né, vamos lembrar que fora os 40 mil demitidos, uma grande parte da população teve redução de renda, Uhum. né? A maioria dos setores econômicos foram impactados, né? Então todos os empresários, todos os geradores de emprego, todo mundo que tem alguma renda variável, né, através de comissionamento de vendas, de metas, de PLR, também teve redução de renda. Ao mesmo tempo, nós tivemos aumento do custo de vida, Uhum. principalmente por esses dois fatores, né? Combustíveis e energia elétrica, onde ninguém foge desses dois custos importantes. E o mais antagônico é que boa parte do aumento da arrecadação do governo do estado vem justamente do aumento do preço da energia elétrica e do combustível. A carga tributária desses dois itens é extremamente elevada e em torno de 30%, 35%, se não me falha a memória, da arrecadação do ICMS do estado de Santa Catarina, que é a principal fonte de arrecadação do estado, Uhum. vem do imposto desses dois itens, né? Então, o aumento desses dois itens favoreceu o governo do estado em detrimento de toda uma população, né? E essa população que não está mais conseguindo pagar a conta, Uhum. né? Então está tendo que rever seu orçamento, está tendo que mudar os itens que compra no supermercado, está tendo Uhum. que ir com menos frequência num bar e restaurante, está adiando uma manutenção do carro. Ou seja, a grande maioria da população catarinense, se nós considerarmos perda de renda e aumento de inflação e aumento de carga tributária, está empobrecendo. E esse é um dos fatores do enriquecimento do governo do Estado. Isso é antagônico e contraditório. Não deveria ser assim. Nós estamos aqui conversando com Rafael Dabdab, presidente da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aqui em Santa Catarina. Diante de toda essa insensibilidade, presidente, que o senhor nos coloca aqui e até, de certa forma, de uma situação um pouco... cada vez que vocês procuram, vocês são tratados até de forma meio snob, né, pelo governo de Santa Catarina. Como é que vocês estão se recuperando? Evidente que essa temporada, por mais que seja uma temporada boa, pelo menos é a tendência, uma temporada boa, né? Uma temporada aí de muito movimento depois da pandemia, com o avanço da vacinação, mas como é que vocês estão tratando, sem ajuda, de se recuperar, de ressurgir das cinzas diante do que aconteceu? Olha, grande maioria acabou se endividando. Quem não se endividou acabou queimando as reservas que tinha, ou vários colegas têm relato assim, que tiveram que fazer venda de patrimônio, Uhum. né, pessoal para poder salvar o negócio, né? Então, um custo extremamente elevado, né? Não precisaria ser assim, não deveria ser assim, né? Em mais de 6 estados, o empresário está sendo apoiado. Aqui em Santa Catarina, nós estamos sendo esquecidos, abandonados, estamos sozinhos, não somente pelo governo do estado, mas também pelas prefeituras. Nenhuma prefeitura do estado de Santa Catarina reduziu o IPTU ou taxa de lixo proporcional às restrições que elas mesmas impuseram. Isso é, no mínimo, contraditório e beira a imoralidade. Como é que você cobra uma taxa de lixo de uma casa de eventos 18 meses, sendo que você ou o governo do estado proibiu ela de gerar lixo, né? Como é que você cobra integralmente um IPTU Uhum. de um estabelecimento comercial que sofreu restrições por mais de 12 meses, seja ela de não poder funcionar ou funcionar com limitação de horário, com limitação de capacidade, né? Então, a insensibilidade também é das prefeituras, eles também têm responsabilidade com as restrições que foram impostas. Veja bem, nós não estamos questionando as restrições, elas foram necessárias. Muito embora a gente saiba que várias delas tiveram uma qualidade muito ruim, como, por exemplo, a imposição de lei seca, que apenas deslocou o consumo de bebidas para residências e estimulou confraternizações em residências,
onde não é um ambiente regrado e não sofre fiscalização. Uhum. Nosso questionamento é com relação à responsabilidade das consequências das medidas. Eles adotaram atos administrativos e se sentem descompromissados com as consequências desses atos. E nós estamos pagando essa conta sozinho. Nós, catarinenses. Que coisa séria. Presidente da Abrazel, Rafael Dabdab, muito obrigado aqui pelo desabafo, acima de tudo, porque eu sei que não tem sido fácil, né? São vários setores aí muito afetados pela pandemia. No caso de vocês, bares, restaurantes, eventos, não receberam uma atenção sequer, uma ajuda, nem atenção devida, né, por parte do governo, mas a gente segue aí juntos nessa cobrança. Muito obrigado, viu, presidente? Eu que agradeço a oportunidade e um ótimo dia a todos. Muito obrigado. Conversamos aqui com o presidente da Abrazel, Rafael Dabdab.